O tema de hoje à noite é lance fora todo medo. Diga aí a pessoa que está do seu lado agora, diga, lance fora todo medo. Olhe aí para essa pessoa que está do seu lado agora e diga, lance fora todo medo. Vai embora todo medo. E nós precisamos de coragem para alcançar realmente as promessas de Deus. Você precisa ter muita coragem e dizer assim, eu não aceito o espírito de medo na minha vida. Eu aceito sim as promessas de Deus, o manifestar de Deus na minha vida, porque Deus é bom. E Ele quer que você lance fora todo medo. Nós podemos ver, não é? A primeira vez que foi citado a palavra medo foi em Gênesis. E ali, na qual, né, Deus ali sempre vinha na viração do dia, conversar com Adão e com Eva. E teve um momento que eles ouviram a voz de Deus e eles tiveram medo, eles se esconderam. E Deus disse, por que aconteceu isso com vocês? Vocês comeram da árvore que eu disse que não comesse? Então aí veio justamente a manifestação do medo. E nós precisamos aprender até mesmo a desfrutar da coragem de Deus. E Deus, Ele quer que você venha lançar fora este medo e tomar decisões tão poderosas que são de acordo com a palavra de Deus. E nós podemos ver que este medo não deve fazer parte da minha vida, nem a sua vida, de forma alguma. E nós precisamos arrancar tudo isso da nossa vida. E hoje nós vamos aprender que nós só podemos nos libertar deste medo quando você alimente a sua fé e mate seu medo de fome. Mate o medo de fome, não invista no medo de forma alguma. Quando você perceber que o medo bateu na sua porta, você diz, ei, bateu na porta errada. Aqui não é o seu lugar de forma alguma. Eu vou alimentar a minha fé e vou matar o medo de fome. E nós só podemos alimentar a nossa fé com a palavra de Deus. Quando o Senhor diz, conhecereis a verdade e a verdade vos libertará. Então nós somos libertos através da palavra de Deus. O Senhor nos liberta e nós temos que receber ministração, palavra que venha trazer ao nosso coração essa segurança realmente de vencer todo medo, lançar fora todo medo. Não deixe nunca o seu medo te dominar. Em qualquer área da sua vida que você sentir que o medo quer dominar, você não permita de forma alguma este medo tomar conta da sua vida. E hoje Jesus, Ele quer te dizer que você precisa confiar nele. Confie no Senhor, confie nas suas promessas. E só assim você vai desfrutar da palavra de Deus, no qual nesses dias nunca foi tão, até mesmo, constituído tanto medo no coração das pessoas. Pode observar aí, não é? Durante esses dias da minha vida, eu nunca vi as pessoas com tanto medo. Eu acredito que você também. Nunca viu em sua vida as pessoas tão assustadas. Graças a Deus que agora está começando, o povo se soltando mais, indo embora, não é? Todo medo. Porque nestes dias de Covid-19, muitas pessoas estavam muito assustadas e ninguém queria nem se aproximar um do outro com medo. Até mesmo os pais, né? Uma pessoa com idadezinha maior ficava isolada em casa, não podia conversar com ninguém, porque ela era uma pessoa de risco. Então, principalmente os idosos ficaram muito assustados e ainda creio que muitos estão também. Mas, em nome de Jesus, você vai receber na palavra que muda a sua mente, transforma os seus pensamentos e você vai entendendo que Deus não quer que você seja uma pessoa medrosa, mas Deus quer que você tenha coragem, que você confie no Senhor, confie nas promessas de Deus, porque através da palavra de Deus nós vamos lançar fora todo medo e nunca, não deixe o medo te dominar.
Essa é a primeira palavra que Deus quer trazer para você. Porque muitas pessoas, elas estão vivendo em opressão, vivendo em depressão, tristeza, angústia, que tem assolado a vida de tantas pessoas, porque tudo começa com medo. Pode observar, às vezes a pessoa não vai nem no médico, né? E não sabe nem o sintoma da doença, mas já começa a dizer, ai meu Deus, meu coração, eu acho que é um infarto. Às vezes a pessoa não foi nem um médico, sentiu uma dor em alguma parte do corpo e aquela dor fica persistindo. A pessoa diz logo, eu sei que é uma doença feia, é um câncer, sangue de Cristo tem poder. Lança fora todo medo, não deixa o medo te dominar. Não é? E a pessoa não foi nem um médico, que ela mesma já está dando o diagnóstico da doença. Então Deus quer que você se liberte nessa noite de todo medo. Não tenha medo de nada. A Bíblia diz que o número dos teus dias cumprirei. Nós não vamos antes nem depois, nós só vamos na hora certa. Então confie no Senhor. Nós tivemos mesmo esses dias assim, mas a nossa esperança está sempre no Senhor. A sua esperança deve ser o Senhor. Deus não quer que você desanime. Deus quer que você confie no Senhor e nas suas promessas. E comece a arrancar de você todo o lixo. Olha, o medo, ele é um demônio. É um espírito do mal. E nós precisamos, preste atenção agora. Se na sua casa, por exemplo, você sabe que você precisa faxinar, é ou não é? Todo mundo sabe, ou no trabalho, onde for, sabe que precisa fazer faxina. Na nossa vida também, nós precisamos faxinar a nossa vida. E uma das coisas que nós precisamos arrancar de imediato é o espírito do medo. Nós precisamos arrancar esse medo, esse lixo que muitas vezes impede de você alcançar as promessas de Deus. Muitas pessoas estão com medo de amar, não é? Quantas pessoas ficam com tanto medo e dizem, pastor, eu não quero mais amar. Por quê? Porque essa pessoa, de repente, teve alguma depressão, alguma frustração, ficou deprimido porque teve decepção com alguma pessoa na área do amor sentimental. Então, elas ficam com medo de amar e não querem mais abrir o seu coração para outra pessoa. Mas Deus, Ele quer que você não tenha medo. Se você teve alguma frustração com alguma pessoa, mas Deus quer que você hoje lance fora esse medo e confie no Senhor. Que Deus faz o solitário habitar em família. Então não tenha medo de nada, confie no Senhor. Muitas pessoas estão andando com essa angústia do medo. E Deus diz agora para você, lance fora esse medo. Às vezes, muitas pessoas também com medo de fazer investimentos. E Deus também fala para você, não tenha medo. Vá, faça o investimento, confie no Senhor, confie nas promessas dEle. E nós sabemos que a promessa de Deus, ela passa pelo teste do tempo. Mas esse tempo que você está passando, não é um tempo de você desanimar, mas é de você confiar no Senhor e lançar fora. Deixa fora esse medo, deixa fora, arranca esse medo como você arranca uma sujeira, um grude que está lá agarrado no banheiro, né? Aquele lodo no quintal, e você começa a arrancar da sua vida. Coloca cloro aí, e o nosso cloro é a palavra de Deus, que vai limpando, que vai trazendo justamente algo lindo para a nossa vida, e vai manifestando toda a limpeza que nós precisamos. Vamos fazer uma faxina hoje. Você vai agora, receber uma palavra forte ao seu coração, para você faxinar a sua vida, mas arrancar de uma vez para sempre o espírito do medo. O espírito do medo, ele é um demônio, e ele quer tentar impedir de você alcançar milagres na sua vida. É como um monstro. Ele é um monstro que quanto mais você deixa ali ser alimentado, mais medo você vai ficando, mais assustado vai ficando, vai temendo, vai ficando triste, amargurado, não vai tendo coragem para nada na vida. Por quê? Porque você precisa se libertar
do espírito do medo. Então não deixe, escreva aí você que não vai deixar no nosso chat o medo tomar conta de você. Diga, não vou deixar o medo me desanimar. Não vou deixar. Escreva aí você que não vai permitir o medo dominar a sua vida. Diga, eu não vou deixar o medo me dominar. Eu vou criar coragem, eu vou partir para frente mesmo. Eu não vou permitir esse monstro, não é, viver ali, causando todo esse dano sobre a sua vida. E você não pode permitir com que ele venha dominar a sua história também. Nós precisamos nos libertar completamente desse espírito do medo. E para tudo isso, nós precisamos de uma base, principalmente cristã. A sua base não é o medo, a sua base é o alimento cristão, é a base da palavra de Deus que vai lançar e arrancar de uma vez para sempre todo este medo. E nós só podemos arrancar este medo, gente, quando nós nos alimentamos da fé. A fé é uma certeza de vitória. A fé é uma certeza. E você precisa alimentar a fé que vence o mundo, a fé que vence as barreiras, a fé que vence o medo, a fé que vence os traumas, a fé que vence tudo, que é a palavra de Deus. Só através da palavra de Deus é que você vai conseguir se livrar completamente do espírito do medo. Então, o primeiro passo é você não viver desanimado. E quando Deus diz a alegria do Senhor é a nossa força, é porque nós nos alegramos através da fé, atraímos o mundo espiritual de Deus para nós. Então, nós podemos ver que em 1 de João 4,18, nos diz assim: no amor não há medo, antes o perfeito amor lança fora todo medo. Então, no amor, quem é o amor, gente? Quem é o amor? Preste atenção agora comigo. Quem é que você acha que é o amor? O amor é Jesus. E no amor, lança fora todo medo. Se você tem Jesus na sua vida, você não precisa ter medo de nada. Não precisa se sentir uma pessoa desanimada, mas encorajada por Deus. O Senhor diz: em mim, meu filho, minha filha, você não deve deixar o medo te dominar. Você fez aliança com Deus. Então você não tem que ter medo de nada. Você tem que confiar no Senhor. Confia no Senhor. E Ele fará o que deseja o teu coração. E uma das partes lindas também que nós podemos ver, até mesmo porque há pessoas neste momento que precisam se libertar do medo, arrancar todo esse medo da sua vida. E agora é a hora de você arrancar completamente o espírito do medo. E um momento mesmo que Jesus ali, né, quando Jesus, ele olhou para os discípulos e Pedro, ele, naquele momento que ele olhou e os discípulos olharam para Jesus, eles acharam que era um fantasma. Meu Deus, é um fantasma, é um fantasma. E eles tiveram o quê? Medo. Eles ficaram o quê? Tremendo de medo, gritando: meu Deus, é um fantasma, é um fantasma. Mas não era um fantasma, era Jesus. E Jesus disse assim para eles, até mesmo naquele momento que eles começaram a temer, não é? Achando que era um fantasma, quando Jesus, ele começou a andar sobre as águas, e ele disse: venha, Pedro, e ande sobre as águas também. Mas Pedro, ele teve o quê? Medo. E quando ele teve medo, o que aconteceu? Afundou. Assim é na sua vida. Às vezes a pessoa está olhando as coisas e começa a afundar, quando começa a olhar para as forças do vento. E Deus fala com você: não olhe para as forças do vento, não olhe para as dificuldades, não olhe para as adversidades, não olhe para a doença, não olhe para a derrota, não olhe. Às vezes a pessoa fica se alimentando dessas coisas, e isso aí são os ventos que tentam afogar a pessoa, tenta fazer com que você venha submergir no problema.
Mas quando Pedro ele começou a olhar, olhando as forças do vento, ele teve medo e afundou. Então não tenha medo. Deus disse que é para você lançar fora todo medo, alimente sua fé, e em Jesus nós podemos confiar. Podemos acreditar no Senhor e nas suas promessas. E uma das coisas que ele falou, principalmente neste momento, quando Jesus estava andando sobre as águas, no versículo, até mesmo em Mateus 14, no versículo 31. E prontamente Jesus, estendendo a mão, tomou e lhe disse: homem de pequena fé, por que duvidastes? Então Jesus olhou para ele e disse: olha, Pedro, sabe por que você afundou? Porque você estava agindo como homem de pequena fé. Por que duvidastes? Deus não quer, Jesus não quer de forma alguma que nós sejamos conhecidos como homem ou mulher de pequena fé, mas aquela pessoa que ergue, que acredita na palavra do Senhor, que ergue realmente a sua fé, dizendo: Senhor, eu acredito no Senhor, nas tuas promessas, e eu não vou desanimar, não vou permitir o medo tomar conta da minha vida. Não quero ser conhecido como homem de pequena fé, mas um homem de grande fé. Seja essa pessoa, seja esse homem, seja essa mulher, conhecido por Deus, não pelo espírito do medo, mas sendo conhecido como um homem e uma mulher de grande fé. Grande é a tua fé. E por isso você vai receber tantas vitórias do Senhor. Nós podemos observar mesmo que, mesmo em família, na família mesmo, tem aqueles que são mais ousados, que não têm medo. Eu observo mesmo, na minha casa, com os meus pais, 8 filhos, e eu observo aqueles que não têm medo, né? Mas encorajado, que vai em frente, que luta. Já tem aquele, mesmo sendo irmão, mas não é o irmão do mesmo jeito, é diferente. Mas que, como nós somos da família de Deus, né, que sejamos todos encorajados. Eu desafio você a ser essa pessoa encorajada pela fé, de levantar a cabeça, porque mesmo que na igreja ou na sua família tenha pessoas desanimadas, que não tenham tanta coragem, tanta pujança, mas que você seja aquela pessoa: Senhor, eu sou animado, eu sou encorajado, eu acredito no Senhor e nas suas promessas, e eu vou andar sobre as águas, eu vou andar sobre as circunstâncias, sobre os problemas. Não importa o tamanho do problema, diga ao seu problema o tamanho que o Deus que você tem. Diga para ele: olha, o Deus que eu tenho é maior do que qualquer problema em minha vida. E eu tenho certeza que eu vou ter um livre acesso a Deus. Você tem este acesso. O nosso maior acesso é a palavra de Deus. É o acesso da fé. Você pode acessar. Muita gente, você pode ver, ninguém, quando imediatamente, assim, se você tem um celular, um aparelho, e quando o Wi-Fi sai, não é, da conexão, às vezes a pessoa já fica desesperada. Ai, meu Deus do céu, não consigo acessar a internet, não consigo de forma alguma, e começa a reclamar e tudo mais. Mas imagine você, se você não acessa, não tem um acesso da palavra de Deus, você está sem o Wi-Fi de Deus. Então é necessário você estar acessado na palavra de Deus, alimentando sua fé, sendo uma pessoa corajosa e não uma pessoa temente, que fica com medo de tudo. Você já observou que tem gente até mesmo que ela não tem medo de uma cobra. Nós tínhamos um funcionário mesmo que, se aparecesse uma cobra, ele matava. Mas se fosse uma barata, um homem, ele corria. Gente, meu Deus do céu, já pensou? É necessário a pessoa se libertar. Tem coisas que você precisa se libertar mesmo do espírito do medo e acreditar em Deus. Não ter medo de nada, mas acessar a palavra de Deus e dizer: eu confio no Senhor. E um dos aspectos de Deus é que Deus é maior do que o medo em sua vida. Esse é um dos aspectos de Deus. Diga: Deus é maior em minha vida.
Olhe agora, né, aí mesmo no seu chat, escreva: Deus é maior em minha vida. Quem é que é maior na sua vida? É o problema? É a adversidade? É o medo? É o trauma? Não é a angústia? Às vezes tem gente que está angustiado, medo de morrer, medo de perder alguém, até da família. Não tenha medo, de forma alguma. Confie no Senhor. O Senhor, Ele nos diz que Ele cumpre as suas palavras. Ele realmente, nós podemos confiar no Senhor e dizer: Senhor, em Ti eu entrego a minha vida, eu entrego a vida da minha família, eu descanso em Ti, eu acredito em Ti, porque a partir de agora eu lanço fora este medo, porque realmente o Senhor não quer que você venha ser dominado por essa fraqueza. Isso é uma fraqueza, gente. É uma fraqueza que cada dia você vai ficando mais debilitado. Nós sabemos que um abismo, ele vai chamar outro abismo. Quanto mais medo, mais vai chamando outro abismo para a vida da pessoa. Então, a partir de hoje, diga: eu arranco totalmente da minha vida, dos meus caminhos, o espírito do medo, do temor, porque eu não aceito de forma alguma isso fazer parte da minha vida. Tem pessoas que hoje até estão com medo de viver. Já pensou? Medo de viver. Eu estou com medo de viver. Pelo amor de Deus, você não está vivendo? Aproveita o dia de hoje, aproveita o dia de amanhã e não fica com medo de morrer. O amanhã pertence a Deus, a Bíblia diz. Basta a cada dia o seu próprio mal. Então, a pessoa ficar com medo, eu estou com medo de viver. Então, meu Deus do céu. Aí no outro dia você vai continuar com medo de novo. Eu acho que eu não vou passar essa noite. Mentira do diabo. Você vai passar essa noite, vai passar outra e vai viver até o dia que Deus determinou para a sua vida. Então, medo de amar mesmo, medo de ser magoado de novo. Tem gente que fica: meu Deus, eu estou com medo de amar, sabe, pastora? Porque eu estou com medo de ser magoado de novo. Vai ser com esse espírito do medo. Lança fora, arranca da sua vida totalmente esse espírito do medo, de trauma, de feridas do passado. Pelo amor de Deus, você vai viver o resto da sua vida com o seu passado, com esse museu. Liberte-se desse museu da sua vida. Arranque completamente pela raiz e vai viver uma nova vida. Inclusive o Senhor nos diz que quem está em Cristo é nova criatura. As coisas velhas já passaram, e eis que tudo se fizeram o quê? Nova, todas as coisas. Então, tem gente até que tem medo de Deus. Meu Deus do céu, medo de Deus. Pastora, eu estou com medo de Deus me castigar. O que é que você está fazendo para ficar com medo de Deus te castigar? Lança fora o medo. Deus é o teu Pai. Faça o que está na vontade do Senhor, nos planos do Senhor para a sua vida, e arranca completamente esse medo da sua vida. Porque até mesmo tem pessoas, né? Preste atenção agora aqui comigo. Porque tem pessoas que até mesmo elas têm medo de Deus. Elas ficam com medo de Deus. Por quê? Porque teve um pai biológico que maltratava muito quando era criança, né? Viveu um ambiente ali perturbado dentro da sua casa. Então elas começam a comparar o pai biológico com Deus. E nosso Deus não tem nada a ver, gente, com a perturbação que você de repente teve dentro da sua casa. Vai ver que era uma maldição familiar, alguma área, até mesmo que seus pais tomaram decisões erradas, atitudes erradas. Mas Deus não tem a ver com que você fique com medo de Deus. Deus é um pai bom e Ele quer seu bem. Ele disse: filho meu, olha, atenta para as minhas palavras. Eu realmente quero fazer, eu tenho pensamentos de paz, Deus está dizendo, e não de mal, para dar um fim que você deseja. Então, nós devemos confiar completamente em desses aspectos de Deus. Principalmente, Deus é maior do que o medo. Diga: Deus é maior do que o medo. E em Salmos 56, no versículo 13 e 4, quando o Senhor nos diz, bem lindo mesmo, através do salmista Davi, porque ele ali, mesmo diante das batalhas, das lutas, da adversidade, mas veja o que era que Davi dizia: quando eu estiver com medo, confiarei em ti. Uau, meu Deus, já pensou?
Quando eu estiver com medo, eu confiarei em quem? No Senhor. Então, se você tiver com medo de alguma coisa, agora você começa a dizer, como o salmista Davi disse: quando eu estiver com medo, eu confiarei, não no medo, mas em quem? No Senhor. Então nós, mesmo que você esteja agora vivendo esse momento que parece tudo difícil, você começa a dizer: Senhor, eu confiarei em Ti. Eu não vou confiar no medo, porque o medo não vai mudar a sua vida, não vai mudar em nada. Pelo contrário, cada dia piora a situação. Se você quer que a situação piore, fica aí colocando toda a sua força, todo o seu empenho no medo. Mas se você disser: a partir de hoje não, eu vou fazer como o salmista Davi: quando eu estiver com medo, eu confiarei em Ti, Senhor, completamente, porque eu descanso no Senhor e eu vou alimentar a minha fé. Eu vou me alimentar desta fé e não do medo. Não tome o medo como alimento para a sua vida, porque senão você vai nutrir cada dia o medo. Começa a alimentar a sua fé e mata o seu medo de fome. Não alimente, deixa ele desnutrido e começa a dizer: Senhor, mesmo que eu esteja com medo agora, mas eu vou confiar em Ti. Confia no Senhor, meu irmão, minha irmã. Lança sobre o Senhor a tua ansiedade, porque Ele tem cuidado de você. Deus tem cuidado de nós, dos nossos dias, dos nossos planos, da nossa família, do teu esposo, da tua esposa, dos teus filhos, toda a sua família. Deus tem cuidado de vocês. Deus tem cuidado de nós. Então vamos nutrir realmente a nossa fé no Senhor e em Sua palavra, deixando realmente a palavra de Deus nos dominar. Não deixe o medo te dominar. Essa é a palavra de Deus para a sua vida. Lance fora realmente todo esse medo. Coloque Jesus como o trono da sua vida. Jesus é o trono da nossa vida. É nele que nós confiamos. Em Jesus nós devemos lançar fora todo medo. Então agora diga: Jesus, em Ti eu estou firmado os meus passos e eu não vou vacilar. Porque no Salmos 23 é muito lindo, né? O que o Senhor nos fala no Salmo 23. Que Ele é o nosso pastor. O Senhor é o seu pastor. Ele diz: o Senhor é o meu pastor. E o quê? E nada me faltará. O Senhor é o nosso pastor. Nós não nos alimentamos do medo, porque o Senhor é o nosso pastor. E nada, o quê? Nada nos faltará. Não vai faltar nada sobre a nossa vida, porque o Senhor é o meu pastor. O Senhor é o seu pastor? Se Ele é, você escreve aí no nosso chat: o Senhor é o meu pastor. Eu não terei medo, porque Ele é o meu pastor, e nada me faltará. Ele me faz repousar em pastos verdejantes. Leva-me para junto das águas de descanso. Refrigera a minha alma. Guia-me pelas veredas da justiça, por amor do seu nome. Ainda que eu andasse pelo vale da sombra da morte, não temerei nenhum mal, porque Tu estás comigo, Senhor. Meu Deus, já pensou? Que lindo. Ainda que eu andasse pelo vale da sombra da morte, não temerei. Não temerei. Diga aí onde você está: não temerei de forma alguma, porque o Senhor está comigo. Eu lembrei, leio nessa passagem, na minha vida mesmo, quando eu tive o meu segundo filho, Ariclenes. E naquele momento foi 10 meses e uma semana de gestação. Meu Deus do céu, foi muito complicado. E naquele momento teve uma decisão. O médico perguntou ao meu esposo e a mim: olha, você está desse jeito, não tem mais jeito, é necessário operar, porque eu queria optar por um parto normal. E eu tentava para ver se a criança nascia, mas não nascia de forma alguma, porque ele foi gerado de costas. Então não tinha como nascer normal, mas a gente ficou apelando, 10 meses e uma semana, e naquele momento eu só inchando, e nada, a criança não nascia, não tinha jeito para a criança nascer.
Então, o médico olhou para meu esposo e para mim e disse, olha, vocês têm 10 minutos para decidir aí como é que vai ser. A partir de agora, eu não me responsabilizo mais quanto à vida dela, nem à vida da criança. E ali para mim, gente, eu estava me deparando com a morte naquela hora. Eu estava andando justamente sobre o vale da sombra da morte. E Deus trouxe para mim esse versículo muito forte, o rema de Deus, da palavra de Deus para o meu coração. E naquele momento Deus trouxe para mim e eu comecei a declarar, Senhor, ainda que eu andasse por este vale de morte, eu não temerei, Senhor. Porque tu estás comigo. E eu comecei a repetir, eu comecei a declarar, Senhor, eu não temerei, porque tu estás comigo, então eu não vou temer. Então você que está aí agora também, nos ouvindo, nos assistindo, não tema nada. E eu coloquei a minha confiança no Senhor, a minha fé, e eu disse, não, filho, eu vou fazer realmente essa parte da cesariana. Ele também concordou, mas naquela hora eu descansei no Senhor. Justamente onde está aqui no Salmo 23, eu entrei nas águas de descanso do Senhor. Então você que está me ouvindo agora, é necessário para a sua vida você também entrar nessas águas de descanso. Eu não sei qual é esse vale que você está passando, se é na sua família, se é na sua saúde, eu não sei que vale você está passando, mas Deus está dizendo que não é para temer. É para você entrar nas águas de descanso, porque Ele é o seu pastor, Ele é o nosso pastor e nada vai nos faltar. E Ele preparou uma mesa na presença dos nossos inimigos. Aquela palavra de domingo foi poderosa. Quando o pastor Roberval ministrou, domingo aqui na igreja, que não veio perder o culto de celebração, e ele foi assim, e olhou, e fez até um exemplo de um petisco. Aí pegou da mesa, que Deus preparou aquele banquete para a gente, e ele fez um exemplo bem lindo, e ele disse, olha aqui, pegou um petisco e comeu. Eu disse, olha aqui, meu inimigo, eu vou comer um petisco bem gostoso. Então, Deus, Ele preparou uma mesa para nós, na presença dos nossos inimigos, e nós temos que nos alimentar e nos servir do banquete do Senhor. E não ficar com medo de nada, mas confiar no Senhor e na sua palavra e nas suas promessas. Porque Deus, Ele não falha, não ande com medo de nada. Confie no Senhor, tenha certeza, não permita esse gigante ficar maior do que você. Mas o nosso Deus, Ele nos promete em sua palavra que nós precisamos firmarmos os nossos passos em Deus, em sua palavra, nos alimentar da palavra de Deus que promete tanta proteção, tanta resposta para a nossa vida, porque Ele é a nossa proteção. E no Senhor nós não devemos temer a nada, porque o perfeito amor lança fora todo medo. No Senhor, neste perfeito amor, em Jesus, nós vamos mandar esse lixo embora da nossa vida e diga, saia medo em nome de Jesus, saia medo da minha casa, saia medo da minha vida, saia medo da minha família, saia o medo dos meus negócios, vai embora em nome de Jesus Cristo. Não permita o medo fazer parte da sua vida, mas se vista de toda a armadura de Deus. O Senhor, Ele nos mostra que nós devemos nos revestir das armaduras de Deus. E é lindo quando você começa a ver uma pessoa cheia da armadura de Deus, essa proteção de Deus para a nossa vida. E nos diz assim, até mesmo em Efésios 6, a partir do versículo 10. Quanto ao mais, sede fortalecidos no Senhor na força do seu poder, revestivos de toda a armadura de Deus, para que possais ficar firme contra as ciladas do diabo, porque a nossa luta não é contra as pessoas, mas a nossa luta é contra os principados e potestades, os dominadores do mundo espiritual do mal nas regiões celestes. Então a nossa luta não é contra as pessoas, gente.
A nossa luta é contra principados, são demônios, são forças espirituais da maldade nas regiões celestiais. Então não tenha medo mais agora, é hora de você se animar. Amém? Diga, eu vou me animar pela fé, porque eu estou revestido das armaduras de Deus. Eu vou nutrir agora, cada vez mais, a minha vida com o espírito da fé e não com o espírito do medo. Então, alimente sua fé. Cada dia mais, vá se alimentando da palavra de Deus. Quanto mais você recebe alimento, mais nutrido você fica. Então, se eu alimento a minha fé, é igual a um ringue, né? Preste atenção agora comigo aqui. Olha, veja, algo realmente sobrenatural. Vamos supor mesmo que está em uma luta entre a fé e o medo. Se você é ali naquele ringue, né? Está ali os dois, um lutando contra o outro. De repente é isso que está acontecendo na sua vida. Mas a pessoa que mais será alimentada, se você alimenta mais, dá mais alimento para a sua vida através da fé. A fé. Então o que acontece? A fé fica forte. Mas se você dá alimento para o medo, e cada dia você fica mais com medo, cada dia mais medrosa, então você alimentando o quê? Cada dia o seu medo. Vai ser igual a Pedro, né? Que naquele momento que começou a olhar para a tempestade, ele afundou. Porque ele teve medo, ele afundou. Então, o trazendo para cá, principalmente se tratando de uma luta em um ringue, então está a fé e está o medo. O que for mais nutrido na sua vida é o que vai vencer. Então, alimente bem a sua fé. Tudo que você está recebendo é para você alimentar a sua fé e lançar fora o medo. Então, a partir de hoje, a decisão é sua. Quem vai decidir é você. Eu não posso decidir por você, mas você pode decidir pela sua vida, pelo seu futuro e por sua família. Então, alimente a sua fé e comece a desnutrir completamente o medo. O que for mais forte em sua vida vai vencer. Então, que seja mais forte a fé. Que a fé seja o teu alimento, que a fé seja a tua vida, que a fé seja realmente a fonte de nutrição para que você possa vivenciar de tudo o que Deus preparou para nós. Porque a nossa fé é a nossa proteção. O escudo que a Bíblia fala é a proteção de Deus para a minha vida e para a sua vida. Seja alimentado por ela e seja fortalecido. Porque quanto mais você alimenta a sua fé, abandona completamente o medo. Abandona hoje todo espírito do medo. Tem muita gente que é muito medrosa, filhos medrosos, porque foram abandonados pelos seus pais e pensa que também Deus o abandonou. E não é verdade. Deus não te abandonou. Deus está contigo todos os dias da sua vida. Então confia no Senhor e Ele vai fazer completamente o desejo do teu coração. Fique em paz, fica com Deus, fica com a palavra de Deus. Em João 14, 27. O Senhor Jesus nos disse, deixo-lhes a paz. A minha paz vos dou. Não vos la dou como o mundo a dá. Não se turbe o seu coração, nem tenha medo, Deus disse. Já pensou que lindo? Jesus dizendo, olha, eu deixo a paz para vocês. A minha paz eu vos dou. Não dou como o mundo a dá, porque parece... Pronto, agora esses dias que nós estamos vivendo, o mundo atribulado com tanta coisa. Como eu falei para vocês, nunca a gente tinha visto tantas pessoas com medo. Eu mesma nunca tinha visto tantas pessoas com medo. Eu lembro mesmo que nesse período mesmo do Covid, quando a gente teve tanta gente com tanto medo da gente, mesmo quando tudo passou, nós fizemos o exame, tanto o pastor como eu, não tinha mais nada e o povo ainda com medo da gente. Misericórdia, meu Deus do céu. Então, vamos confiar no Senhor e na sua palavra, né? Em nome de Jesus, e dizer, não, eu sei que Deus vai cumprir os dias na minha vida e acabou. Eu confio no Senhor e nas suas promessas. Deus não nos deu um espírito de medo. Olha para a pessoa que está do seu lado e diga, Deus não nos deu, meu irmão, minha irmã, um espírito de medo. Tem até gente que está com medo ainda de vir para a igreja.
Meu Deus do céu. Gente, não precisa ter medo não de vir para a igreja. Pessoas com medo de vir para a igreja, só querem assistir o culto online. Preste atenção. Ninguém vai botar a Covid em você não, gente. Aqui no culto nós estamos realmente, na nossa igreja, colocando de acordo com as normas, álcool gel, distanciamento, máscara. Não precisa ficar com medo. Volta para a igreja. Volta para a casa do Senhor. Os cultos voltaram. E até agora você está dominado pelo espírito do medo. Pelo amor de Deus. Às vezes até já teve Covid. E ainda fica, eu estou com medo, eu estou com medo. Isso aí é do diabo. Se liberte em nome de Jesus e volte para a casa de Deus. O Senhor Jesus nos diz que nós devemos o quê? Deus não nos deu um espírito de medo. Então arranque agora, em nome de Jesus Cristo. Até tem gente que diz que está com medo de vir para a igreja, mas não tem medo de ir para o shopping, não tem medo de ir para uma festa. Já pensou? É mentira, é o diabo mesmo assim, purinho, lançando semente na vida dessas pessoas para elas ficarem desanimadas e não participar. Tem medo de voltar a uma célula, mas não tem medo de ir para uma festa, não tem medo de ir para o shopping. É ou não é, gente? Eu estou mentindo? De forma alguma. Lança fora todo medo da sua vida. Volta para a casa de Deus. Começa a desejar fazer a obra do Senhor novamente. Porque Deus é maravilhoso e quer libertar a sua vida. E em 2 Timóteo 1,7. Porque Deus não, diga Deus não, diga Deus, porque Deus não nos deu o espírito de medo, o espírito de temor, mas o espírito de fortaleza e de amor e de moderação. Deus não te deu esse espírito de ficar com medo. Então agora, diga Senhor, a partir de agora, eu não vou mais ficar com medo de nada. Eu lanço fora todo medo da minha vida, em nome de Jesus Cristo, e tomo posse da proteção de Deus para a minha casa, para a minha família. Porque até mesmo a nossa oração deve ser essa, que nós não devemos ter medo de nada. Não deixe o medo te dominar, não deixe de forma alguma. Deus me deu, diga assim, Deus me deu um espírito de coragem. Deus te deu foi um espírito de coragem, de ânimo, para você levantar a cabeça, para você dizer, Deus está comigo e eu tenho a proteção de Deus, porque Deus não me abandonou. Deus não te abandonou, não abandonou a tua família. Deus, Ele está cuidando de todos nós. O Senhor tem cuidado de nós. Então confie no Senhor e diga, Senhor, a partir de agora eu aprendi que eu não devo acreditar nem tomar posse do espírito de medo. Eu vou lançar fora todo medo da minha vida, eu vou jogar fora e a partir de agora, jamais esse medo vai fazer parte da minha vida. Não deixe o medo te dominar, porque até mesmo sem você perceber, você estava deixando este medo te dominar. Mas hoje, Deus trouxe libertação para a sua vida, porque Jesus disse, quando Ele disse em sua palavra, o perfeito amor lança fora todo medo. O perfeito amor lança fora todo medo. Diga comigo agora. O perfeito amor lança fora todo medo. Quem é o perfeito amor? Jesus Cristo. Ele é o Senhor da nossa vida. E aplauda ao Senhor. E dê graças ao Senhor. Diga obrigado, Jesus, porque eu lanço fora todo medo da minha vida em nome de Jesus. Aleluia.